Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí pós-almoço no 5º encontro. Opa, saiu. Voltou. Estão me ajudando aqui para eu ter orientação. Mas sejam todos bem-vindos. Se vocês me verem tremendo, desconsiderem, por favor. Sou cearense da Gema, assim, muito cearense. Eu estou morrendo de frio no estado de vocês, então desconsiderem. Eu quero convidar aqui os nossos palestrantes, o Clécio, por favor, Clécio Leonel, lá do IMA, em Santa Catarina. A Ivonete Chaves, que é do IET, mas IET, não pode falar o IET, já descobri há pouco. E a Tayoná, que é secretária. Tayoná vai me ajudar aí no nome do município dela. 4 Barras. Tayoná, sejam bem-vindos. Tem uma instrução aqui para vocês. O pessoal lá da mídia pediu para vocês não passarem dessa linha aqui amarela, porque senão a luz não vai ficar muito boa. Sejam bem-vindos aqui no 5º Encontro de Engenharia Ambiental e Sanitária do Sul. Um tema muito importante para o Brasil, em que a gente está discutindo o licenciamento ambiental, a lei de licenciamento ambiental, que é importante para os municípios. O Paraná acaba de passar por um processo desse tipo, de renovação da lei, e a gente, com certeza, vai ter uma conversa muito produtiva, com trocas, e eu estou ansiosa para ouvi-los. E aí nós vamos iniciar aqui a palestra, cada um com 20 minutos, para apresentar com a Ivonete Chaves. Ivonete, uma boa apresentação aí. A gente está aqui ansioso para te ouvir. Não sei, aqui acho que vai ficar. Esse é o passador? Eu prefiro ficar em pé até. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, né, da APEAM para esse evento, porque para nós é muito importante trazer a todos, né, a nova legislação e como que nós estamos trabalhando no estado do Paraná com relação ao licenciamento ambiental. E é uma forma de nós discutirmos aí, né, toda essa questão para chegarmos até no PL que está em trâmite, né, a nível federal. É aqui? Tá. Bom, isso aqui é mais situação, acho que não é só do Paraná, mas isso a nível de Brasil. Para introduzir essa introdução aqui, para dizer por que nós tivemos que alterar nossa legislação e criar uma lei específica para licenciamento ambiental dentro do estado do Paraná. Nós tínhamos muitos processos, em 23 eram aproximadamente 31 processos, né, de licenciamento ambiental. Com isso, e por que tinha esse acúmulo? Porque nós temos a legislação ambiental já, por si só, ela é bastante problemática, e aí ela é complexa, né? E a agilidade dos processos, ela estava muito a desejar. Então, aí nós trabalhamos com a legislação. Então, era isso aqui, ó, morosidade dos processos, a tramitação burocrática, e o que eu acho, assim, frustração dos empreendedores, que sempre a gente tem esse retorno, por que demora, o que acontece. Bom, aí então, em dezembro, foi publicada essa lei, a Lei 22252 do Estado do Paraná, que ela define, né, estabelece as normas gerais para o licenciamento ambiental. Bom, daí, assim, vou falar da lei de forma mais geral, né, mais genérica, o que ela trouxe. E, então, para trabalharmos na lei, o que nós tínhamos como objetivo? A proteção ambiental, lógico, o desenvolvimento sustentável, mas principalmente a questão dos procedimentos mais eficientes, que fossem claros e para o empreendedor, para não ter dúvida na hora do licenciamento. O que acontece se você não tem um procedimento claro,
você vai ter muitos questionamentos, tanto por nossa parte, como por parte do empreendedor, como é que faz isso, e aí você tem sempre aquela dúvida, e isso atrasa muito o procedimento. O nosso problema é que nós tínhamos muita... as legislações, vejam, normas, o que nós tínhamos? Nós tínhamos questões de licenciamento com resoluções do Conselho, resoluções da Secretaria, aí portarias do IAT, instruções normativas. Todas falavam de licenciamento. Hoje não. Tudo que se refere a licenciamento ambiental, a lei definiu que tem que ser instrução normativa do próprio Instituto Água e Terra, porque é muito mais fácil de você trabalhar com essas instruções, você poder fazer qualquer alteração na instrução, a evolução tecnológica de processos, a legislação federal, ela altera também, vem alterando, então, muito mais fácil para nós podermos fazer essas alterações necessárias. Ela entrou em vigor 12 de abril de 25, porque ela é de dezembro, mas ela foi só, a regulamentação dela, nós tínhamos 4 meses para fazer a regulamentação. Então, os principais pontos dessa lei, a participação pública, a precaução e prevenção, interesse público, o que é? Aqui, obras de interesse público, como rodovia, saneamento, elas vão ter prioridade na análise do licenciamento, porque nós sempre foi questionado por que esse empreendimento está na frente, por que não é o meu, um particular, uma indústria, mas tem agora essa preferência, prioridade para esses de interesse público. E aí está bem definido quais são, né? Rodovias, saneamento, tudo que diz respeito ao interesse público. Daí a celeridade do processo e a análise integrada, isso todas as áreas, se tem problema de vegetação, supressão de vegetação, se tem problema de efluentes, monitoramento, essa análise tem que ser integrada por todos esses setores do próprio órgão, e se necessário também de outros órgãos ambientais. Bom, aí as modalidades de licenciamento definidas aqui na lei, daí a LAC e o LAS, né, para atividades de baixo impacto, aí o licenciamento trifásico, LI, LP, LI, LO, o bifásico, LP mais LO ou LP mais LI, dependendo da atividade. Daí as autorizações, que hoje nós temos para, ali não foi colocado, mas as autorizações florestais e as autorizações ambientais, que são para serviços assim, obras de curto espaço de tempo, melhorias em sistemas de processo industrial que venha a trazer um benefício ambiental, não é necessário ser através de licenciamento, vai ser através de uma autorização ambiental. Daí, a ampliação, ela foi melhor definida, nós já tínhamos esse procedimento, mas agora ela define que a ampliação é para quem já tem a licença de operação ou a licença ambiental simplificada. E daí vai ser avaliado o que é essa ampliação e qual vai ser o rito, né? Trifásico ou bifásico. Aí a regularização, nós temos, depois eu vou entrar mais no detalhe, aqueles empreendimentos já implantados, que nunca tiveram licenciamento, então, para fazer essa regularização. Daí os atos administrativos, né? Hoje nós temos a DILA, que é a Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental. Então, são aquelas atividades que não têm qualquer impacto no meio ambiente. Claro, alguma coisa sempre tem, mas, por exemplo, um escritório, ele é essencialmente administrativo, não tem processo, não há geração de poluentes, ou a não ser que você precise fazer uma supressão de vegetação, coisa assim, aí seria outra história. As atividades intelectuais e comércio e serviços, geralmente lojas, armazéns, depende do armazém também, mas não há necessidade, daí ela é inexigível. E aí nós temos aqui a dispensa. Qual que é a diferença da dispensa e da inexigibilidade? A dispensa de licenciamento ambiental são atividades que baixo potencial, quase insignificante, mas pelas características dessa atividade, elas precisariam ter o licenciamento. Porém, o órgão ambiental, ele define
critérios para que ela seja dispensada. Por exemplo, até tanto de efluente por dia, vai gerar 5 metros cúbicos de efluente por dia. Isso tudo daí ela pode ser dispensada. E todos, aqui a documentação simplificada, ela é automática, emitida automaticamente, tá? Se precisa uma análise técnica, aí já não é automática. Então, a gente fala ali, uma análise técnica rápida, o que a gente quer implantar isso até com inteligência artificial, que nós já estamos trabalhando para isso, para essa análise. Para o caso de lã. Então, depois eu explico, porque nas instruções normativas é que cada uma ela vai ter o que cabe de lã, o que é LP, LO, o que é LAS, tá? Aí tem a licença por adesão e compromisso, bastante discutida a nível federal, mas nós já temos ela implantada há algum tempo, mas assim, é um baixo potencial poluidor, e o que acontece? Claro, para atividades de impactos conhecidos, e o empreendedor ele vai assinar uma declaração, ele vai comprometer-se, né, a cumprir todos as condicionantes, inclusive a documentação que ele apresenta, ela tem que estar, ele vai se comprometer que aquilo está correto. Mas assim, ele protocola, e aí são avaliados, por exemplo, em alguns casos nós vamos pedir um estudo ambiental simplificado, alguma coisa assim. E aí, essa análise, ele tem que estar com isso no processo. E ela vai ser emitida automaticamente também, tá? Mas vai ser avaliado também, os estudos avaliados através de uma inteligência, ou coisa assim. Hoje, porque depois vai ser conferido, a gente vai pôr a fiscalização para avaliar se a empresa está realmente atendendo os critérios. Hoje nós temos alguns problemas, né, com as DELAI emitidas, então nós estamos fazendo levantamentos, porque o problema são as informações que são repassadas no sistema, no SGA, que às vezes elas são, a gente diz informações falsas, né, que podem trazer problema no enquadramento do licenciamento. Aí tem a simplificada, que é uma fase só, onde você vai ter a prévia, instalação e operação num único processo. Aí aqui eu tenho o exemplo de um biodigestor, que ele é de pequeno porte, trata resíduos da agropecuária, aproveita o gás e a consumo próprio distribuição esse gás. Então, ele foi enquadrado com uma licença ambiental simplificada, na instrução normativa específica para biodigestores. Aqui, daí a prévia, né? A prévia, ela vai, assim, eu acho que a principal licença é que ela vai avaliar a viabilidade, ela vai ter a área, vai precisar supressão, vai ter local, vai ter corpo hídrico para receber o efluente, ou se tem, se ela tem, a concessionária pode tratar fazer esse serviço para ela. Então, onde é avaliado, por exemplo, uma suinocultura não pode jamais estar ela tem que ser uma área rural, tá? Então, isso é avaliado, daí vai ter emissões, como é que é a vizinhança, a questão da própria uso e ocupação do solo, né? Atende o uso e ocupação do solo do município, esse é o plano diretor. Desculpe que eu estou indo meio rápido, mas... tá, daí a prévia, né? Que vai analisar, que é isso que nós estamos avaliando ali, ó. Vai ter supressão, claro, uma área que você tem uma floresta de araucária, jamais a gente vai poder permitir, né? Daí a instalação, então você tem a prévia, definiu-se, e a instalação ela vai dar o direito efetivamente de iniciar a obra, a implantação do empreendimento. Aí são planos que são apresentados de controle, os programas, projetos, isso tudo daí nós solicitamos na licença de instalação. Na prévia, só voltando um pouquinho, dependendo do empreendimento, pode ser solicitado um RAP, né, relatório ambiental preliminar, ou um simplificado, ou até um estudo de impacto ambiental. Aí a licença de operação, que define, né, depois dele, com toda a instalação já implantada, aí são verificados se foram atendidos todos os quesitos com relação a controle de poluição e outras questões.
Aí é emitida essa análise, e aí a exigência dos monitoramentos, todos vêm daí na licença de operação. Aí, aquilo que falei da regularização. Então, a regularização, hoje a gente definiu na lei, para quem? A ausência de licenciamento. O empreendimento nunca teve licenciamento. Hoje é difícil acontecer, mas acontece. Se o empreendimento está em funcionamento em desacordo com a licença, com os critérios, condicionantes, padrões, ele vai ter que se regularizar. A licença vencida, porque hoje a gente tem no licenciamento, você entra com, por exemplo, a licença de operação, você precisa, se você entrar com 120 dias antes no pedido, no requerimento, a licença, ela automaticamente ela é liberada até pronunciamento do órgão ambiental. Aí, nesse caso, venceu a licença, ele não entrou com o pedido, ele vai ter que entrar com uma regulamentação. E muitas vezes anterior à obrigatoriedade. Tem empreendimentos que a obrigatoriedade não é tão como uma indústria, que ela já vem desde a década de 80, né, exigindo licenciamento, mas tem atividades que são mais recentes. Então, isso também poderia sofrer uma regularização. Daí as condições da regularização. Se o empreendimento, claro, ele não tinha licença, ele foi pedir a licença de regularização, e aí o órgão ambiental disse, não, esse local aqui não é adequado. Então, é feito, claro, sempre tem a aplicação das infrações, né, dos autos, mas e também, nesse caso, a necessidade que ele tenha de mudar de local. Daí é obrigatório, e aí faz um TAC para que ele possa mudar o local. Tem um prazo, tá, para isso, mas dependendo da atividade também, pode ser suspensa, ela pode ser embargada, isso tudo na avaliação é considerado. Daí a desregularização, ela pode ser a LAS, você vai regularizar um empreendimento que é enquadrado como LAS, e instalação, se ele já está em implantação, não pediu a licença prévia, vai ser enquadrado com uma regularização, e daí a licença de operação, que é o mais comum, né? Daí aqui a alteração, os tipos, né, da ampliação, onde que cabe a ampliação, tá? E os tipos, as modalidades que pode ser por uma ampliação. Aí é para LAS, pode ser ampliação, LP, uma LI e a LOA. Bom, daí a autorização ambiental, que a gente já informou no início, né? E aí a autorização florestal, que hoje é utilizado o sistema do Sinaflor, para a emissão dessas autorizações. E sempre é casado, o licenciamento, se tiver supressão, ele precisa ser casado com a autorização florestal e de fauna também, né? Que vem na mesma linha. Daí o enquadramento dos empreendimentos, de acordo com o potencial poluidor, localização, porte e a temporalidade, considerando os efeitos a curto e longo prazo, os efeitos no meio ambiente. Daí os estudos ambientais, né, que são base para o licenciamento também, desde o início do processo e até para você poder conceder algumas licenças. Aí os tipos de estudo, né, poderia ser a RIMA, a RAS, o RAP, o PCA, RCA. E os estudos ambientais, né, é uma base para a decisão do licenciamento, é uma documentação técnica extremamente importante em termos ambientais para ver quais são as medidas que estão sendo propostas para o controle, né. Daí, agora, aqui a questão das condicionantes, né, ela tem que ter, isso está bem claro na lei, ela tem que ter relação direta com os impactos do empreendimento, e a fundamentação em parâmetros técnicos e jurídicos também. E aí o descumprimento dos condicionantes leva aos processos de autuação. Então, veja, essa questão dos condicionantes é bastante importante. Como nós, um órgão que é descentralizado, você tem os escritórios regionais e até os municípios que licenciam, você tem que ter isso bem claro. Você não pode exigir além do que aquilo que está de acordo com o empreendimento. Então, isso é uma linha que todos os técnicos devem seguir. Aí, a priorização dos processos, como já comentei, né, anteriormente.
E a consequência do descumprimento, né? Daí os prazos, aqui seriam os prazos, tá? Que também ela foi definida na lei e se baseiam na 237 do CONAMA. Aquele prazo de 6 meses máximo e 1 ano quando tem estudo de impacto ambiental. A publicidade também, na lei ela diz que é obrigatória. E outra questão, na lei, a questão de municípios, que a gente tem discutido bastante, de certidões municipais, mas esse veio no decreto. Aí os recursos, né, tem um prazo para contestação de condicionantes, e aí são analisados pelos técnicos se tem fundamento jurídico ou técnico para rever essas condicionantes, esses recursos. Daí a fiscalização, que vai acompanhar todo o processo, vai acompanhar o empreendimento na sua instalação, operação, e enfim, para avaliar. Isso é uma coisa, ela pode ser preventiva, né, e corretiva. A fiscalização, eu estou citando aqui a fiscalização porque ela contempla, a lei está contemplando tudo isso. E daí as sanções, né, que daí nada mais é do que daí a lei de crimes ambientais. Aqui a regulamentação da lei. Então, o que foi? A regulamentação, ela veio através do decreto 9541, de 10 de abril de 25. E as normas que eu comentei, cada atividade tem uma instrução normativa, mas ela tem que atender todos os requisitos do decreto. Então, para a indústria tem uma norma, suinocultura tem uma norma, para a fauna tem uma norma, então todas elas estão estabelecidas através dessa documentação. Então, aqui elas são, o decreto, né, a aplicabilidade da lei, ele veio trazer, ele detalha mais os procedimentos, tá? A uniformização dos procedimentos, segurança técnica e jurídica, as instruções, aqui a gente tem o link no site do IAT, tem o link das instruções normativas que foram publicadas. Aí, os procedimentos do licenciamento, os documentos, tá? Todos ali, ele define, o decreto ele vai definir todos os documentos. E aqui eu acho que depois nós podemos até conversar a questão dos documentos, né, do empreendimento, principalmente a questão que a gente colocou, sempre tem colocado muito, a questão da certidão do município, que nós temos que verificar isso cabe ou não cabe. Nós temos que ter certeza, para nós o que interessa não é a manifestação no município, é dizer se aquela atividade, aquele empreendimento vai estar naquele local de acordo com o uso e ocupação do solo. Basicamente é isso, porque tem municípios que querem dar uma manifestação dizendo que não. Nós temos inclusive um modelo para essa certidão. Daí o tempo de análise também está contemplado no decreto. Tem análise técnica, jurídica, inclusive até para a entrada do requerimento. Hoje, você faz o requerimento e aí tem um tempo para o protocolo avaliar se a documentação está correta. Tem escritórios ou locais que fazem rapidamente, mas tem alguns que falta pessoal e demora. Nós estamos agora implantando, trabalhando na inteligência artificial para avaliar toda essa documentação e ser rapidamente. Você fez o requerimento, já protocolar o processo. Daí a deliberação administrativa, né? Assim, por fim, depois de toda a análise, ela passa por vários técnicos, dependendo do caso, daí são os pareceres de apoio, pareceres conclusivos, para, enfim, chegar ao deferimento, que aí, com base num parecer conclusivo, é deferido ou indeferido o licenciamento e que deve ser também publicado. Hoje, o próprio órgão ambiental faz a publicação no seu site da licença emitida, né? E no Diário Oficial do Estado. Daí os recursos, isso a gente já colocou ali, que vem depois da decisão administrativa, depois da emissão do licenciamento. Desculpa correr, mas assim, estamos aí à disposição para trabalhar. Ó, passei 1 minuto e meio.
Vanete passou 1 minuto e meio, mas eu vou deixar na minha conta, tá? Eu vou deixar na minha conta esse 1 minuto e meio, mas a gente vai conseguir debater. Muito obrigada pela sua apresentação. E a gente vai dar continuidade com o Clécio, para a gente, daqui a pouco, entrar no debate. Deixa eu segurar aqui. Pessoal, boa tarde, então, a todos. Agradeço a oportunidade, a minha apresentação também provavelmente vai passar do tempo, e que tem um cronômetro aqui que põe uma pressão danada, né? Então, vou ter que acelerar um pouquinho, porque eu tenho algumas abordagens que eu quero fazer sobre como funciona o IMA, né, a atuação dele, e depois a parte final entrar num momento, acho que vai gerar mais discussão, que é o projeto de lei que fala sobre a Lei Geral do Licenciamento, a nível federal. Então, eu sou engenheiro sanitarista ambiental, sou efetivo do Estado, né, fazem 15 anos, quase 16, e desde 2019 que eu atuo como coordenador regional do IMA no município de Caçador. Essa regional, ela atende, então, 20 municípios. Eu vou depois passar como que é organizada, a estrutura organizacional do IMA, né? O IMA, na prática, ele é derivado da extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Fátima, né? Mas o órgão estadual, né, que era a Fátima, agora a IMA, este ano, inclusive, está completando 50 anos, irá completar, né? E se divide dessa forma, são 16 coordenadorias regionais e mais a sede administrativa em Florianópolis, né? Eu trouxe esse mapa, cada regional ela tem uma tabelinha que ela dá um destaque às características, às principais atividades licenciadas. Então, Santa Catarina é um estado com atividade econômica muito diversificada, então é possível, né, você visualizar diferenças significativas nos tipos de atividade em cada região. Por exemplo, na minha região de Caçador, uma atividade principal, suinocultura, avicultura e indústria. Pegar uma regional como Criciúma, a indústria tem destaque e mineração, principalmente pela mineração do carvão, né? Então, há grandes diferenças. O IMA, então, ainda atua na administração de 10 unidades de conservação estaduais, que são essas, né? No site do IMA também tem um link disponível para vocês consultar cada uma, como funciona. Algumas têm passeios, é bem bacana. Outra atividade do IMA é mais como preventiva, que é a atuação no Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas. Então, ao longo do ano, o IMA, junto com Defesa Civil e outras instituições, fazem em torno de 50 barreiras nas rodovias estaduais e federais do Estado, né, de forma preventiva, avaliando se os veículos que transportam produtos perigosos têm o devido licenciamento, atendem toda a normativa, tanto ambiental, quanto a parte de sinalização, que é muito importante. O IMA ainda atua forte na parte da balneabilidade, né? Então, desde 1976, o IMA faz monitoramento de balneabilidade ao longo do litoral de Santa Catarina, né? No site lá você vai encontrar na faixa litorânea várias bandeirinhas, então, que é a cada ponto que é monitorado. Clicando sobre uma delas, você consegue ter um histórico das últimas 5 semanas, se for na temporada alta, que semanalmente é feita análise, e na baixa temporada a análise é mensal. Então, é um trabalho muito importante que reflete aí na questão das pessoas poderem optar por um local mais adequado para passar suas férias, né? Fiscalização ambiental, obviamente, né? Então, o IMA, eu trouxe 2 gráficos, o IMA também atua na parte de fiscalização. Esse é um histórico de autos de infração lavrados desde 2004, né? Então, eu peguei um recorte de 2015 a 2024, né? Então, 10 anos, foram 16 mil autos de infração lavrados, enquanto que no mesmo período, 9.175 foram julgados. Ou seja, tem um grande número que aparentemente não foi julgado. Mas, o que acontece? Tivemos, em 2021, instituídas as audiências de conciliação, onde o autuado comparece até na regional para optar por algumas situações, condições que podem resolver aquele processo naquela audiência de conciliação. E aí, desde 2021, nós tivemos 2.344 audiências, das quais 1.737 obtiveram êxito, ou seja,
nessa audiência o processo administrativo foi resolvido. Como resolvido? Tem situações, que é o gráfico que mostra a maioria delas, 30%, 36% dos casos, infrações mais leves, né, que não demandavam um passivo ambiental que tivesse que ser recuperado, representaram 36%, onde o autuado, isso previsão legal, optava em pagar a multa com um desconto de 30%. Tem outras situações de conversão da multa em serviços de preservação e melhoria, né? E aí a conversão indireta, o autuado ganha 60% de desconto, e os 40% ele faz o pagamento ao órgão ambiental, que o órgão ambiental vai selecionar os projetos a serem desenvolvidos com aquele recurso. Tá? E aí tem aí a faixa verde, que estão 20% de processos que o autuado assinou um termo de compromisso, normalmente nos casos que demandam alguma recuperação ambiental. Aí a parte do licenciamento, né? Então não vou adentrar muito no desenho, que a atuação, né? Até onde chegam as diversas esferas que o licenciamento ambiental acaba atuando. E aí dentro do licenciamento ambiental, já há muito tempo o Estado de Santa Catarina ele tem definido uma resolução do CONSEMA, né, Conselho Estadual do Meio Ambiente, de todas as atividades que são passíveis do licenciamento. Eu trouxe uma exemplificação, né, aqui no quadrado vermelho. Nós temos, então, a resolução do CONSEMA, ela cria um código, cada atividade tem um determinado código. Então, aqui o quadrado mostra granja de suínos em fase de terminação. É o código 015400. Então, a planta que tiver apenas unidade de produção de suínos na fase de terminação, entra com esse pedido de licenciamento. A resolução CONSEMA ela já define os potenciais impactos daquela atividade para o ar como sendo pequeno, para a água grande, para o solo pequeno, impacto potencial geral grande. E aí, o parâmetro técnico é o número de animais, né? A capacidade de alojamento. Se a granja tiver menos de 50 animais a serem alojados, então ela entra naquela área em que não é facultativo o licenciamento, né? Não é obrigatório. Ela pode solicitar no órgão uma declaração de conformidade ambiental. A partir de 50 até 500 vai ser um procedimento, um licenciamento simplificado, uma autorização ambiental, que ela permite, seria, olhando já para o novo processo, nova Lei Geral do Licenciamento, a LAU, né, a licença ambiental única, que contempla a fase de implantação e operação. E aí, conforme você vai variando os parâmetros técnicos, você vai entrando, né, em diferentes portes e, consequentemente, diferentes tipos de estudos, né? As nomenclaturas mudam de estado para estado, mas falando de modo geral, em Santa Catarina, o estudo mais simplificado é o RAP, que é um relatório ambiental prévio. Depois temos o EAS, que é um estudo ambiental simplificado, onde já é obrigatório ter uma equipe multidisciplinar. E, por fim, o EARIMA, né, que daí é o processo mais complexo. Então, para cada atividade, tipologia de atividade, o Instituto do Meio Ambiente tem as respectivas instruções normativas, né? Então, por exemplo, posto de combustível, então ele tem que seguir a instrução normativa 01. Lá vai dizer todo o rol de documentos que tem que ser apresentados em cada fase do processo de licenciamento, né? E também já consta o próprio termo de referência para o estudo ambiental quando for um empreendimento novo. Em termos de números, né, peguei o dado de 2024, o IMA então foram formalizados quase 19 mil processos, tá? A maioria deles, aquela primeira coluna, são as certidões que elas declaram, na verdade, que aquela atividade, determinada atividade, ela não é passível do licenciamento. Então, ela é apenas uma informação, o órgão que expede essa certidão sem qualquer tipo de análise, né? Aí, depois vai seguindo as diversas tipologias de processos que são licenciados. E aí, desses 18 mil que foram formalizados, só fazendo um comparativo de um ano para outro, por exemplo, no ano 2024, a segunda, em termos de volume de processos formalizados, foi pedido de certidão para a produção de energia solar fotovoltaica a nível do solo, né? Então, no caso de Santa Catarina, para áreas edificadas, a área de usina menor que 3 hectares, é facultativo o licenciamento, mas os empreendedores acabam solicitando e é gerada uma certidão de conformidade. Então, de 2020
2024, essa era a segunda atividade mais procurada. Agora, se tu pegar um outro ano, 2020, por exemplo, essa mesma atividade teve uma demanda muito inferior. Então, dependendo da situação econômica, as atividades, são sempre variáveis o número de processos que é formalizado para cada tipologia. Essa tabela, eu acho que ela resume muito como que está a atuação do IMA referente, já pensando nessa nova legislação, né? Então, no ano de 2024, daqueles 18 mil processos formalizados, 5.700, praticamente 6 mil, são processos que foram os trifásicos ou o licenciamento simplificado, né, que demandavam, então, a vistoria em campo. Isso representa 30%. Já tivemos, no ano de 2024, 4.600 processos que foram licenciados através ou da licença por adesão e compromisso, as LACs, ou renovações automáticas de LAU. Então, Santa Catarina já com 25% do volume de processos sendo licenciado através de LACs ou renovações automáticas. E 44% são essas certidões, aquela informativa que aquela atividade não é licenciável ou aquela que está abaixo do porte licenciável, né? E a questão do licenciamento envolve fiscalização. O IMA também recentemente fez a ata de registro de preços para atender todo o Estado. Então, havendo uma necessidade de fiscalização, de coleta de efluentes, já existem os laboratórios reconhecidos pelo órgão ambiental que, né, tiveram o registro de preço, e aí o IMA só faz o contato, faz o agendamento, faz a coleta e depois é feito o pagamento. Então, uma situação que agiliza muito e facilita muito a atividade na parte de fiscalização ambiental. Devagar, relógio. Entrando na parte ali falando um pouquinho mais agora da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Essa que está gerando bastante discussão. Eu vou estar pontuando, vou pontuar alguns artigos dessa lei, fazer um comparativo como que Santa Catarina vem trabalhando e até depois, provavelmente na hora das perguntas e conversa nossa, na nossa roda de perguntas e respostas, a gente pode estar discutindo um pouquinho mais. Então, a lei, essa geral do licenciamento, ela já cria essa nova tipologia de licença que alguns estados já vêm adotando, né, exemplo Santa Catarina, Paraná, que é a licença ambiental por adesão e compromisso. Ou seja, é uma licença, na prática, que ela é emitida quando o empreendimento ele contempla alguns pré-requisitos previamente estabelecidos pelo órgão ambiental. Um exemplo, então a avicultura no estado de Santa Catarina é licenciada através de LAC. Quando o cidadão vai requerer o licenciamento de uma LAC, aparecem as perguntinhas lá para ele se manifestar. Tem supressão da vegetação? Sim ou não? Tem intervenção em APP? Sim ou não? Tem grande movimentação de solo em processo de terraplanagem? Sim ou não? E por aí vai. Se ele atende todos os requisitos que aquela atividade prevê, ele consegue obter a licença. Agora, se tiver supressão de vegetação, ele já não consegue entrar com o pedido de LAC, tem que ser no licenciamento trifásico. A lei também traz, o projeto de lei, no caso, a licença ambiental única, né? Que, na prática, é um processo que atesta a viabilidade de instalação e operação numa única etapa, né? Santa Catarina já tem, né, autorização ambiental, e esse licenciamento único ele é aplicado, no caso, para nós, para atividades de impacto poluidor menor. O projeto ainda traz que as atividades elas devem ser caracterizadas pela tipologia e pela natureza, né? Se referindo, inclusive, ao código CNAE das atividades. Acredito que, se o projeto de lei avançar, isso vai ser uma grande uniformização a nível do Estado. Então, por exemplo, Santa Catarina, que tem aquela resolução do CONSEMA, que cria um código específico para cada atividade licenciável, né, se for seguir o rito para o código CNAE, aí sim, tanto Santa Catarina quanto Paraná, quanto qualquer Estado, vai estar conversando o mesmo linguajar, né? Então, esse é um aspecto positivo. O projeto de lei ainda prevê que o empreendimento que possui uma licença de instalação, ele já pode, né, se ele assim requerer, fazer o teste operacional para depois solicitar a LAU. Hoje, em Santa Catarina, esse requerimento ele tem que ser feito, formalizado, antes do pedido da LAU e autorizado através do ofício.
pelo projeto de lei, já pode estar contemplado na fase de lei. Aí ele fala aqui das dispensas, né? A dispensa dos licenciamentos. Então, por exemplo, empreendimentos que têm a LI e são lineares, linhas de transmissão, transporte rodoviário, ferroviário, a lei prevê que ele já pode, terminadas as obras, eles podem iniciar a operação sem a LAU, né? Claro que eles vão fazer o pedido, mas a lei estaria prevendo essa facilitação de, mesmo terminou a implantação do empreendimento, mas ainda não solicitou LAU, aí, nesse tipo de atividade vai poder iniciar a sua operação. Um outro aspecto bem importante, que eu acredito que desburocratiza bastante o processo, é assim, se o empreendimento ele já tem uma área útil licenciada, e dentro dessa área útil ele só vai fazer uma ampliação que não implique alteração nos critérios do empreendimento, questão de porte ou potencial poluidor, então ele não precisa, pelo projeto de lei, nem informar o órgão ambiental. Um exemplo, o cara tem uma área útil licenciada e ele quer fazer um barracão para fazer depósito de material. Ele apenas simplesmente executa e faz. Santa Catarina já tem essa previsão na resolução do CONSEMA, que ele informa o órgão ambiental, vou fazer tal ampliação, né? Aí, mas desde que então não altere o seu enquadramento de porte, né, principalmente. O projeto de lei ainda prevê que dentro do próprio processo de licenciamento seja integrada a autorização de corte. Ali eu creio que vai criar uma dificuldade, principalmente pelo Sinaflor, né? Porque hoje nas autorizações de corte, todas elas, as informações são planilhadas, planilha CSV, que é integrada diretamente ao Sinaflor para emissão de DOF. Então, essa inclusão dessa autorização de corte dentro de uma licença, acredito que vai dar bastante trabalho para fazer esses ajustes nos sistemas, né? E até a própria análise eu acredito que começa a dificultar um pouquinho, porque hoje a autorização de corte sai na licença, junto com a licença de instalação, caminha em paralelo. Então, quem já faz análise da parte dos aspectos, dos impactos bióticos do licenciamento, já faz análise também do projeto de pedido de corte. Esse, então, seria um aspecto, no nosso ver, um pouco negativo nessa proposta de lei. A questão do prazo de validade, né, se o pedido de renovação 120 dias antes do vencimento ele for protocolado, automaticamente a licença é emitida, na verdade não é emitida, mas o empreendimento fica coberto até a manifestação do órgão ambiental. Santa Catarina já tem isso implantado, inclusive dentro do sistema, quando o empreendimento requer a renovação de uma licença e o sistema verifica que é 120 dias antes do vencimento, já o próprio sistema emite um ofício para o empreendedor, caso ele precise apresentar para alguma instituição, algum banco, coisa assim, ele já tem aquele ofício que ele já formalizou o processo de renovação com 120 dias de antecedência, é automático. Também, o projeto de lei prevê, então, a renovação automática. E assim como a LAC, a renovação automática, para que ela ocorra, o empreendedor tem que atender alguns pré-requisitos, ou seja, não tenha alterado as características do empreendimento em relação ao porte, não tenha sido alterada a legislação e ele tenha cumprido com todas as condicionantes da licença, né? Então, a lei prevê, Santa Catarina já tem implantado as renovações automáticas. O artigo 8º do projeto de lei trouxe algumas facilitações. Eu citei alguns artigos e eu acho que é muito oportuno. Ontem nós tivemos uma palestra com o Tiago, né, que ele falou sobre a questão de resíduos sólidos, aproveitamento energético e tudo mais, né, e eu acho que a lei tem que facilitar também quem tem essas iniciativas. Então, esse projeto de lei trouxe, né, a dispensa do licenciamento, por exemplo, para pontos de entrega voluntários similares, usinas de triagem de resíduos, que uma coisa importante observar, não é que o fato da lei isentar do licenciamento, que o empreendimento vai poder fazer o que quiser. Não. Ele está isentando de um processo administrativo, mas aquele empreendimento continua tendo a obrigatoriedade de atender a legislação vigente, os controles ambientais aplicáveis, né? Mas ele trouxe aí para algumas atividades essa facilitação, essa dispensa no processo de licenciamento. Isso vai refletir o quê? O órgão ambiental, nessa lei avançando, vão ter que estar se fortalecendo na parte de fiscalização ambiental. Né? Aí traz o parágrafo 2º do artigo 8º, que essa dispensa do licenciamento, ele não isenta no caso da outorga ou outros tipos de licenciamento. Inclusive,
no cumprimento de obrigações legais, né, como quando tiver efluente, lançamento, ou etc. O artigo 9 também faz referência que essas atividades que não são licenciáveis são dispensadas, caso o empreendedor precise informar alguma outra instituição que a atividade dele é dispensada, ele vai poder solicitar dentro do sistema do órgão ambiental e que deve ser gratuito e automático uma manifestação, uma certidão. Isso Santa Catarina já faz também. Foi falado aqui, né, no caso das condicionantes, obviamente elas têm que ser sempre proporcionais aos impactos daquela atividade. Isso é uma forma de trazer um certo regramento para que os técnicos que fazem análise também não se sintam tão livres para solicitar e exigir coisas que às vezes ultrapassam o que de fato é necessário. É uma coisa boa que a lei trouxe. Trouxe também a questão da priorização, ou melhor dizendo, o benefício para empresas que têm sistemas de gestão ambiental. Um deles, podendo a licença de operação ser prorrogada por até um período de 100%, ou seja, se a licença de operação era 4 anos, ele pode ganhar mais 4 anos de validade desde que ele tenha implantado e operado um sistema de gestão. Santa Catarina já adota isso, só que lá a licença de operação é 4 anos, se a empresa possui sistema de gestão ambiental vigente, implantado, ele ganha, sem custo, um adicional de 2 anos na validade da licença dele. Vou ter que passar um pouquinho aqui. Tá. Então, falando a questão das licenças de adesão e compromisso, né, Santa Catarina já tem implantado isso há um bom tempo, e esse ano, né, foi regrada a questão das auditorias, porque a lei prevê que esses licenciamentos autodeclaratórios eles deverão ser fiscalizados por amostragem, e é o que Santa Catarina faz através das auditorias, né? São feitos sorteios aleatórios, né, selecionados para cada regional, alguns processos de diversas atividades para serem auditados, né, verificar se aquela LAC que ele solicitou atende de fato todos os requisitos legais para que ela tenha sido emitida com regularidade. Traz a modalidade do licenciamento ambiental corretivo, né, ou seja, o empreendimento que está operando sem licença, ele busca a sua regularização. E esse tipo de atividade, pelo projeto Nova Lei, pode ser autodeclaratório, e uma coisa bem interessante, que se o empreendedor ele buscar a regularização de modo espontâneo, ele fica isento do auto de infração pelo fato de ele estar operando sem licença. Atualmente, em Santa Catarina, mesmo sendo espontâneo esse pedido de regularização, ele acaba sendo autuado. Questão de... Isso eu acredito que seja um grande avanço, né? Santa Catarina tem muita dificuldade, muito problema na celeridade dos processos, principalmente pela qualidade dos estudos ambientais que são apresentados. E a lei prevê o quê? Né? Que o órgão ambiental dote ou deixe público no seu sistema um cadastro, né, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, consultores, indicando, né, as aprovações que aquele consultor teve, os pedidos que foram negados, os que foram aprovados, se teve muita complementação, porque às vezes tem processo que é exigido um número grande de complementações porque ele entra muito ruim, né? Então a lei tendo esse cadastro de profissionais, o interessado vai poder acessar e dizer, olha, né, não vai pelo mais barato, mas sim aquele que está com um índice melhor dentro do órgão ambiental. Fala dos prazos, vou acelerar um pouquinho, deixa eu passar aqui. Santa Catarina implementou a questão da intimação eletrônica, né, porque a lei prevê que, se solicitada a complementação em 120 dias não for atendido, arquiva seu processo, né? E aí Santa Catarina instituiu a intimação eletrônica. Então, no momento que ele faz o cadastro do empreendimento, ele deixa um e-mail. Foi solicitada a complementação, o sistema dispara um e-mail, tem 120 dias para atender. Não atendeu, o processo pode ser arquivado. Então, uma coisa muito importante que tem que estar abordando é a questão da responsabilidade dos profissionais no processo das licenças autodeclaratórias, né? Eles são responsáveis e responsabilizados caso as informações prestadas sejam inverídicas, né? Tem previsão legal no Decreto Federal 6.514. Então, a reflexão é que essa nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental,
ela reforça, no nosso entender, a necessidade de fiscalização e auditoria nos processos que assim forem licenciados, gera maior responsabilidade aos consultores ambientais, afinal, eles que vão estar subscrevendo, dizendo que aquele licenciamento, aquele empreendimento atende à legislação, e o objetivo geral da lei é buscar, de certo modo, essa celeridade no processo. Passei bastante, desculpem, 4 minutos. Quatro minutos, e eu vou ter que colocar na minha conta também, né, Clécio? Porque não posso usar 2 pesos, 2 medidas. Então, a gente vai dar continuidade com a Taioná. Por favor, Taioná. Boa tarde, pessoal. Eu não fiz a apresentação para que vocês tenham total atenção à minha fala, tá? Não, é brincadeira mesmo. Eu tive o convite pelo Luiz essa semana, estava bem corrido, vocês vão entender o porquê. Agradeço, Luiz, pelo convite e parabéns pelo evento, né? Precisamos ter realmente mais eventos como este, ainda mais depois de 2 professores, aqui é difícil até falar, né? Então, eu me chamo Taioná, eu sou engenheira ambiental de formação, me formei em 2020, na PUC Paraná, e então sou uma iniciante aí no quadro profissional, e hoje eu estou como secretária de Meio Ambiente. A minha pasta, a minha secretaria é Meio Ambiente, Agricultura, Bem-Estar Animal, incluindo Defesa Civil. Então, a gente estava numa operação de Defesa Civil de madrugada, o Fernando Boom, que é o engenheiro que trabalha conosco, até não pôde vir para ele continuar na operação, mas, mesmo assim, eu fiz questão de poder estar aqui falando um pouquinho da realidade do município para vocês, né? Então, a secretaria hoje de 4 Barras, ela não está mais descentralizada, então ela não está licenciando. Teve um processo da descentralização em 2015, mas devido ao déficit no quadro de profissionais, a gente não conseguiu, com a revisão que o IAT exigiu, para a gente assumir essa descentralização e continuar o licenciamento, a gente não cumpriu alguns pré-requisitos. Então, faltou engenheiro civil no nosso quadro, e hoje a gente voltou o licenciamento para o IAT, né? É importante eu frisar que o que acontece, o que a gente viu com essa volta para o IAT. O IAT é o órgão estadual, então ele, né, precisa atuar em todos os estados. E o município é quem realmente está do lado do empreendedor, do lado do empresário ali e conhecendo as realidades do município. Então, justamente a função do órgão ambiental municipal é essa, estar próxima da realidade, entender. Então, eu trago para vocês aqui, a gente teve em 2015 um licenciamento ambiental de um loteamento, e foi o licenciamento bem mais estruturado. Por quê? Porque o IAT não analisa bem? Não. É porque realmente o técnico que analisou aquele processo de licenciamento ambiental, ele está atuando todo dia naquele município. Então, ele tem a realidade na ponta do conhecimento dele ali, o que ele precisa pedir, o que ele precisa conversar com o técnico, pedir correção nos projetos. Então, para nós, município, é difícil porque, claro, aumenta o trabalho, aumenta a demanda, a gente precisa de mais estrutura, mais técnicos, mas a gente vê, sim, que é importante cada vez mais, o IAT, inclusive, quer isso, né, Ivonete? A gente vai conversar sobre isso, o IAT quer que, sim, os municípios se responsabilizem, mas com responsabilidade. Não adianta simplesmente eles darem a descentralização se realmente o município está desestruturado. Não tem técnico para analisar e daí começa a sair empreendimentos cada vez mais desestruturados, com impactos ambientais muito significativos, que vai comprometer, sem dúvida nenhuma, a questão ambiental, né? Mesmo a gente descentralizado, hoje a gente realiza a fiscalização. Um ponto ali do projeto de lei já entrando sobre a fiscalização, que realmente vai ter que ter, a fiscalização vai ter que ser mais autuante, mas eu falo, a gente como um município de 25 mil habitantes, aproximado,
já é difícil uma fiscalização ambiental, porque a gente tem 2 profissionais de fiscal do meio ambiente, e hoje, para vocês terem ideia, um meu está afastado por saúde e o outro marcou a cirurgia. Ou seja, eu não tenho fiscal no município, e essa é a realidade, né? A gente tem que trabalhar dessa forma. E daí, eu o quê? Sobrecarrego o Estado. Então, hoje, os municípios, a gente tem que levar para os gestores, né, eu como secretária, levar a importância. Por que eu preciso para esse fiscal? Eu preciso contratar mais, eu preciso abrir o concurso, eu preciso chamar comissionado que seja, PSS, para me atender nas minhas necessidades. Então, o município, ele tem mesmo ele sendo o fiscalizador, tanto o município quanto o IAT, como fiscal, a gente não tem aquela visão de força verde, né, de ser polícia, mesmo eles considerando a gente como polícia, quando chega a fazer uma fiscalização, mas a gente não quer simplesmente apontar, autuar, virar as costas, sair e resolva. Não, a gente está ali realmente para dar o suporte. Tanto a secretaria quanto o IAT tem toda aquela questão de mostrar para o empreendedor, para aquele empreendimento, viu, você precisa se regularizar, não é só por causa de questão de multa. Porque tem multas que são muito baratas, que o empreendedor prefere pagar e continuar irregular, e não é essa a realidade que a gente quer apresentar. A importância é que realmente não é só a questão da multa, e sim da necessidade de entrar para uma questão de ter um sistema de gestão, você ter um controle de gestão, né, e voltado para todas as questões ambientais. Então, para vocês terem ideia, todos os alvarás do município passam por nós, passam pela secretaria. E o que acontece? Agora, recentemente, a gente observou que existia muita dispensa de licenciamento. Por quê? Naqueles empreendimentos, não era um técnico ambiental que fazia a dispensa. Era quem? Um contador. O contador. E o que aconteceu? E a gente observou que estava vindo muita dispensa. E a gente começou a ter alguma dúvida, né? Não é possível, a gente sabia ali que o empreendimento não entraria como dispensa, e realmente fomos ver essa veracidade. E a gente comunicou algumas vezes até o IAT para cancelar. Se vocês entrarem lá, cancelamento diário oficial de dispensa de licenciamento, vocês vão ver, inclusive até alguns no Ministério Público. Então, nós, como municípios, como município de Quatro Barras, estamos atuando nessa questão de fiscalizar, e realmente, no processo, como a gente não tem a fiscalização e pessoal para fazer essa fiscalização tão acirrada, a gente está usando o quê? Os processos de alvará, porque o alvará ele é obrigatório. Então, se ele não tiver alvará, ele não vai emitir nota. Então, não vai entrar recurso para a empresa. Foi uma maneira de a gente o quê? Tentar tirar essa parte de, viu, mesmo não necessitando ser, à época, um técnico da parte ambiental, viu, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? São dados ali que você precisa ter um mínimo de conhecimento da parte ambiental, são dados, está inserido em unidade de conservação. Os contadores não têm, às vezes, ideia do que é uma unidade de conservação, né? Então, a gente conseguiu isso e está sendo positivo, né? E agora, com o novo decreto estadual, 4 Barras, toda a área urbana do município, ela está inserida uma unidade de conservação, que é a APA. A APA, ela não permite mais, no novo decreto, a dispensa de licença. E qual é o problema que nós estamos tendo? Muitos empreendimentos tinham a dispensa, e agora, no novo, não pode mais ter dispensa. Então, a gente precisa notificar esses empreendimentos, dizendo, você não é mais dispensado, porque a nova lei não permite você ser dispensado, então você precisa se regularizar, vai entrar na regularização. Nesse tempo, o empreendedor vai ficar descoberto. Por quê? Porque você tem 20 dias para me apresentar o teu processo a licença de regularização. Não vai sair em 20 dias, não vai sair. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma ponderação,
técnica também, de visitar aquele empreendimento e ver se realmente não tem sinais de poluição no empreendimento, para que, se a gente vai considerar apenas o protocolo, não é o correto era fechar a empresa. Mas como a gente teve essa alteração, a gente vê como tivemos a reunião entre os técnicos e viu, a gente vai ter que fechar aí 20% dos empreendimentos de 4 barras. Pense o caos que vai virar isso. E não só nós, municípios, né? Então, na APA, por exemplo, a gente tem Piraquara, Pinhais, Colombo, Campina e 4 Barras. São 5 municípios que pegam a área de APA, que teriam que todos esses empreendimentos estar fechados. Então, a gente está, assim, notificando para que esses empreendimentos se regularizem. A gente vê se não tem algum impacto significante ou até algum crime ambiental ali no local. Se for só questão realmente de regularização documental, a gente pede para que o empreendedor vá atrás dessa regularização, e daí sim, e mesmo com o protocolo, nós como órgão, como mais próximo do empreendedor, às vezes a gente, se é um empreendimento que é muito significativo, inclusive, e às vezes até de utilidade pública, que é o nosso caso da Associação de Reciclagem, foi o que aconteceu, que a gente ligou lá, Ivonete, a gente precisa de ajuda nesse processo, porque era dispensa e agora não é, e tal. Então, a gente faz também essa tramitação junto ao órgão estadual, né? Então, a gente está enfrentando essa problemática da dispensa, que hoje não podemos mais, né? Mesmo tendo a legislação federal, a gente tem a mais específica, que é a estadual, né? Então, hoje, a gente, como não está descentralizado, a gente não utiliza a municipal para a parte de licenciamento. Então, a nossa legislação de licenciamento de 2015, hoje, ela não está válida. Após a gente voltar esse licenciamento, a gente vai ter que rever toda essa legislação. E na legislação mesmo federal, sobre a certidão de uso e ocupação do solo, pode ser dispensada. Mas o que acontece? A gente tem a Agência de Assuntos Metropolitanos, hoje, que é a MEP, e a gente está numa região metropolitana de Curitiba. Então, a gente depende das legislações específicas da APA do Iraí. Então, dentro dessas legislações, elas não dispensam, por exemplo, uma certidão. Então, isso para nós não entra como válido isso. Como não entra a dispensa. Mas a dispensa é prevista no Estado. Sim, mas para 4 Barras não atende. Na nossa área urbana, onde a gente tem os empreendimentos, o desenvolvimento, não vai entrar. Então, a gente tem que sempre estar atento, né, como técnicos, como profissionais da área, para ver que não é você coloca tudo em um bolo e vale para qualquer lugar do estado do Paraná, né? Então, dentro mesmo do município, a gente tem diversos zoneamentos devido a estar nessa área de unidade de conservação, ter esse cuidado ambiental. A gente está com a represa de abastecimento de Curitiba e região, né, a represa do Iraí. Então, no próprio município, a gente tem que tomar esse cuidado. E o que a gente vê essa importância da certidão de uso e ocupação do solo. O que acontece? Eu fiquei 4 anos na CAT do Iraí, representando o município de 4 Barras, e o maior problema na CAT não era a discussão, às vezes, das questões ambientais daquele empreendimento que a gente enfrentava. Era o quê? Certidão de uso e ocupação do solo emitida de forma errada. A certidão dizendo que era permissível, permitido aquele empreendimento, aonde não era. E era isso que a gente ficava discutindo na CAT. Então, se essa certidão realmente fosse emitida, que realmente não poderia aquele empreendimento, não teria nem porque a gente está discutindo, pedindo parecer do IAT para aquele tipo de empreendimento. Era indiscutível, o município ia colocar lá não permissível e procura outra área, você não tem o que fazer. Ou se adequa ao teu empreendimento nas modalidades do zoneamento que você está pedindo, né? Então, essa certidão, como Ivonete falou, não é uma manifestação, mas é um município dizendo, o município não tem autoridade numa certidão de ocupação do solo, eu quero ou não quero
esse empreendimento? É os parâmetros. Os parâmetros estão de acordo com o plano diretor, com a lei de zoneamento? Estão. Então, indiscutível. Passa para frente, né? Então, a importância, isso eu já trago para vocês, falando um pouquinho disso, dos licenciamentos de empreendimentos imobiliários, né? Hoje a gente está com imbróglio, posso falar assim, com registro de imóveis, AMEP e município. Por quê? O registro de imóveis é notificado pela corregedoria, até eu estou com o documento aqui, o último ofício circular que foram para o registro de imóveis foi em 10 de março de 2025, emitido pela corregedoria, oficializados os registros de imóveis, falando para eles, registro, você não pode mais, para você averbar um loteamento, para você registrar um loteamento, averbar um condomínio, você tem que pedir a anuência da AMEP para esses condomínios. E o que aconteceu? Com isso, o processo seria muito mais burocrático. Alguns municípios começaram a fazer o quê? Acharam uma brecha na lei, em uma lei antiga, que não está mais vigente, que é o Decreto Estadual 745 de 2015, aonde se diz: deverão ser submetidos à prévia anuência da Comec apenas as incorporações e condomínios localizados em área de manancial, excluídas áreas de APA e UTP, conforme o disposto do artigo 3 do Decreto 745/2015. E eles simplesmente usam o quê? Os municípios que querem ser favorecidos de alguma forma. Eu vou excluir, eu não preciso, a MEP só está dizendo que precisa os localizados em área de manancial e APA e UTPs não precisa. Não é isso que a lei está falando. A lei está falando que ela não precisa usar esse decreto, mas ele tem um decreto próprio que é muito mais, inclusive, restritivo. Um decreto de APA é muito mais restritivo do que um decreto, às vezes, geral. Então, a gente vê essa dificuldade de ter documentos, informações com informações totalmente equivocadas, né? E eu estou falando assim, por exemplo, se a gente hoje usar, às vezes, uma lei que foi revogada há uma semana, acontece. As leis, todos os dias, elas estão sendo renovadas. Só que, assim, eu estou falando de uma lei que foi revogada em 2022 e está saindo certidão usando essa lei. Eu estou falando de 3 anos. Isso é um erro gravíssimo. E, Tayaná, mas por que tanta preocupação nisso, às vezes até com os outros municípios? Para vocês entenderem, eu tenho Campina e 4 Barras. Campina, todo o esgoto de Campina vai para 4 Barras. A Campina e 4 Barras não tem estação de tratamento porque a gente está em área de APA, não podemos. Então, todo o nosso esgoto vai para do Atuba, Curitiba. Então, todo o esgoto é concentrado na minha elevatória em 4 Barras. E daí todo o esgoto, Campina está desenvolvendo de um lado, jogando todo o esgoto para 4 Barras, e eu tendo que mandar o esgoto, às vezes estourando PV, eu tendo um problemão, porque a gente está se apegando nas novas legislações, o que precisa, o que não precisa. E o município vizinho está expandindo, simplesmente considerando uma lei lá de 2015, né? Onde deveria exigir desses empreendimentos, desses loteamentos, essas certidões, porque a MEP não é um órgão para também dificultar, ela tem que ver o plano da bacia. Então, assim, se eles autorizarem muita coisa em Colombo, em Campina, o outro município vai perder. Então, assim, ela tem que ser distribuída de forma uniforme para todos esses 5 municípios que contemplam ali, para que seja de forma, não igual, que a gente sabe que não vai acontecer, mas de parâmetros mais próximos possíveis, para que nenhum município nem o outro saiam perdendo, né? Então, essa questão de
do licenciamento de empreendimentos imobiliários está sendo muito discutido. A gente está em constante reunião com a AMEP, tivemos reuniões com o registro de imóveis, porque assim, viu, está aqui, é lei, vocês precisam exigir o licenciamento. Não é uma simples declaração da prefeitura que tem autonomia para dizer que não é licenciável. É claro que na instrução normativa na 21/2005, que foi de empreendimentos imobiliários, eu estava ansiosa para ver parâmetros de tipos de condomínio, porque hoje preciso de licença ambiental para um condomínio de 2 casas independentes. Então, se o empreendedor comprou o terreno, fez 2 casas no terreno, sem área comum, sem nada, ela precisa de licenciamento. Para mim, não faz sentido nenhum, mas é o que a lei fala. Então, a gente estava ansiosos para esperar que essa instrução normativa viesse pelo menos, né? Condomínio com entradas independentes sem área comum, pode ser dispensado ou ter algum tipo de declaração, né? E acima de 5 unidades ou algum número de taxa comum, daí sim entraria no licenciamento. Mas, infelizmente, não tivemos essa notícia, né? Então, hoje, realmente, 2 casas a gente tem que licenciar, né? Claro que tenho certeza que o IAT vai ver isso como tentar um processo mais célere ali, né? Mas hoje os empreendimentos não estão conseguindo registrar, não estão conseguindo vender se não tiver o licenciamento ambiental. Então, está uma coisa amarrando a outra. Então, para vocês verem que cada vez mais o circuito está sendo fechado, né? E a gente precisa, como técnico, se atentar a isso, para não acontecer como que ter documentos agora com as novas exigências no SGA, pelo menos exigindo, eu falo uma coisa simples, mas pelo menos exigindo o KML. Opa, o contador já, não, que arquivo que é esse, eu não sei, tal. Então, viu, poxa, já exigiu isso? Ponto para nós, ponto positivo, né? Então, eu fiquei bem feliz lá quando vi o arquivo em KML. Daí eles já ficam desesperados, não sabem o que é. Daí a gente fala assim, procura um técnico ambiental, né? Para você, contador, não vai saber fazer mesmo, não sabe o que é coordenada geográfica. Então, essa é uma questão. Gente, eu não quero passar muito tempo, porque eu quero mais debater, eu quero que vocês tragam perguntas para nós também. E 4 Barras está próximo de vocês, tá? Então, eu, como secretária de Meio Ambiente, engenheira ambiental, eu quero receber vocês, tá? No município. Viu? Seja para pergunta de licenciamento. Essa semana mesmo eu recebi algum questionamento de uns colegas meus que se formaram sobre empreendimentos em 4 Barras. Então, não só eles, mas como vocês também, fico à disposição da secretaria, fico à disposição como prefeitura e como técnica também em atender. E a gente precisa, assim, de encontros assim para discutir, porque tem muita questão. Projeto de lei é lindo, né? Mas no chão de fábrica, gente, no dia a dia, não é bem assim que funciona. Então, eu falo, a gente tem que ponderar muito, a gente tem que cuidar muito, porque, né, temos essa responsabilidade e podemos responder aí por algum tipo de omissão, mas essa situação que fala do cadastro técnico no projeto de lei, achei fantástico, porque isso a gente vê no próprio órgão. Tem técnico que quer entrar com uma receita de bolo, né, Ivonete? E quer que passe de qualquer jeito a goela abaixo. E a gente, com esse cadastro aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque, claro, que vai ser um pouco mais difícil para aqueles que estão iniciando, né? Mas a gente só tem a ganhar com isso. Então, estou à disposição, tá, de vocês. Vamos aí para o bate-papo. Obrigado. Obrigada. Que apresentação. Eu ficaria aqui horas ouvindo vocês falando sobre as experiências de vocês. Tenho certeza que todo mundo ali, mas a gente precisa seguir o protocolo. E aí eu estava aqui, enquanto vocês falavam, pensando, a gente está com uma pauta bomba há 21 anos aí, um projeto de lei que tramita há tanto tempo, porque é preciso ter coragem para discutir esse tema nacionalmente e, sobretudo, aprová-lo.
Mas, se a gente caminhar pelo Brasil, de norte a sul, o licenciamento que estão sugerindo, ele já existe. Meu estado, por exemplo, tem uma COEMA, que é a COEMA 02 de 2019, então, desde 2019, nós temos LAC. E fazemos com muita maestria, porque a gente tem uma fiscalização atuante. E aí é um ponto em que todos vocês colocaram, a fiscalização. A fiscalização é muito importante nesse momento. E aí a Tayoná comentou uma coisa que é muito interessante, que a gente vai voltar para os mais de 5 mil municípios do Brasil. Nós precisamos de técnicos dentro dos órgãos ambientais. Essa é uma falha. Tem aqui, inclusive, 2 pessoas que trabalham em órgão ambiental, que estão à frente como engenheiros ambientais. É muito interessante para a gente trazer essa discussão. E eu acho que um outro ponto importante, quando a gente fala de lei, projeto de lei, de tramitação, é a falta de participação do público. Essas consultas deveriam ser públicas também, sobretudo para os técnicos. Trazer a responsabilidade técnica do engenheiro, da engenheira, do arquiteto, etc., do advogado, de todas as profissões, e chamar para a responsabilidade, porque nós estamos lá na ponta. Nós sabemos do dia a dia, dos empreendimentos, da situação, o Brasil continental, enorme, cada região com sua peculiaridade, só pode contribuir numa situação dessa se você vive. Então, acho que os órgãos precisam começar a enxergar dessa forma. E aí, acho que a LAC, que é um dos pontos mais polêmicos de tudo isso, foi bem colocado aqui por vocês dois, como um caso de sucesso, e eu trago o caso de sucesso do Ceará, como um ponto que a gente consegue ir sem burocratizar, porque também tem isso. Acho que é importante o órgão ambiental também refletir sobre a burocratização interna, que às vezes é totalmente desnecessária. A gente não precisa passar 3, 4 anos, 5, sei lá, avaliando um estudo de impacto ambiental. A gente precisa começar a ter inteligência artificial. Sua fala sobre inteligência artificial em análises rápidas, para mim, é fantástico, porque tira o peso do técnico, deixa ele com o que realmente importa, né? A análise dos estudos, a fiscalização, e aí a gente passa a ter celeridade nos processos. Nós temos técnicas, nós sabemos, temos conhecimento, o que a gente precisa é uma política que não seja de governo. O governo passa e ela assumiu uma política que fique e que, sobretudo, tenha inteligência. E aí, também inteligência artificial. Acho que isso vai ser bacana. A gente tem um engenheiro ambiental, Vinícius, eu não vou nem me arriscar a falar o sobrenome dele, porque é estranho. E ele é de Santa Catarina. E ele já trouxe aqui, eu acho que semana passada teve um curso na APEAN sobre inteligência artificial. A gente tem que... Muito bom, inclusive, o Vinícius, se quiser, a gente passa contato para levar lá para o IAD. E, assim, como a gente pode utilizar essa tecnologia de forma inteligente, porque o pessoal pensa que põe lá o negócio e a inteligência, você tem que ter o conhecimento técnico, assim como eu também acho que esse processo de licenciamento, esse projeto de lei, na verdade, ele não atrapalha a gente como técnico. Do ponto de vista que a gente vai precisar estar lá, desde que o órgão cobre a responsabilidade técnica, que isso é importante. Mas também vejo que a gente tem ainda algumas limitações. A gente precisa delimitar o que é impacto de alta significância, de baixa significância. A gente tem que delimitar o que é impacto local. Isso é muito subjetivo. A Tayoná tem um posicionamento sobre isso, o Clécio tem outro, eu tenho outra visão. Então, a gente traz, na verdade, essa dificuldade do processo de licenciamento, porque é muito subjetivo. Acho que a gente precisa colocar números nisso. Ter uma equação que leve... mas a gente tem uma matriz de impacto, bacana, mas que é feito na base da sensibilidade. E é avaliada na sensibilidade, no interesse de quem está do outro lado. Então, essas coisas não devem ser na base do interesse nem da sensibilidade. Obviamente que eu, como consultora,
trabalho com estudo de impacto ambiental, adoro estudo de impacto ambiental, me dá um trabalho danado, uma confusão, uma equipe multidisciplinar, 20 pessoas, tem hora que dá vontade de desistir, mas o estudo de impacto ambiental é sensível, né? É sentir o que você vê no campo, mas a gente precisa equacionar também, ter números, mudar, sair de 86 e vir para 2025, trazendo tecnologia e, sobretudo, responsabilidade técnica. Eu falei demais, eu, inclusive, passei dos minutos, tem um negócio aqui também me monitorando, eu estou com menos de vocês aí, então, meu saldo está negativo. Eu quero abrir para perguntas, eu tenho certeza. Ó só, eita. Tá, vamos com calma. A gente vai começar com o Guilherme lá atrás, que foi o primeiro. Você quer primeiro? Eu vou deixar o presidente. Guilherme, tu vai me perdoar, mas o Guilherme presidente pediu, eu não posso negar para o presidente, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Desculpa, pessoal, entrar na frente aqui da fila, mas eu só queria agradecer aqui a presença, Ivonete, Clésio, Tayoná e a Tatiana também pela mediação. Queria só trazer um ponto aqui que a gente trouxe essa discussão do licenciamento justamente por conta do novo PL. Acho que é um tema que está, né, polêmico, assim, mas é interessante a gente avaliar a importância do técnico, né, avaliando, deixando de lado um pouco visões políticas e tudo mais, mas analisando friamente o texto, vendo que muitas coisas ali que a gente, a princípio, viu que era polêmico, mas pô, já são coisas que já existem, né? Eu trago aqui uma reflexão também da resolução SEMA, né, que aprovou a LAC. Eu lembro que na época eu participava ali também do SEMA, junto com o Helder e tudo mais, e o Ministério Público era totalmente contra e tudo mais, e a gente sentou e falou, não, mas veja que não a gente não está deixando de licenciar, está licenciando, mas está fortalecendo a fiscalização e tem uma RT. Eu, como consultor, eu poderia ser contra, porque se der algum problema, quem vai responder por aquilo vai ser o técnico que está assinando aquela RT ou que está assinando aquele documento. Então, acho que é importante a gente elevar um pouco o nível técnico dos debates. A gente, como APAN, tem participado aí ativamente de conselhos municipais, conselho estadual, comitês de bacia, justamente para a gente trazer essa visão, olhar técnico, e sair um pouco da paixão, né, e da política, e entender que, enfim, a gente precisa melhorar e tem soluções aí para a gente melhorar o processo de licenciamento. Não era pergunta, só para um comentário, então vou deixar para os demais perguntarem. Obrigada, presidente Luiz Guilherme. Agora sim, Guilherme, por favor. Boa tarde. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro ambiental, consultor ambiental também em Toledo, Paraná. Tem uma empresa de consultoria, a gente trabalha com licenciamento há mais de 7 anos, eu formado pela PUC em Toledo, há mais de 10, né? E a gente vê isso todo dia, praticamente todo dia, né? Essa questão do licenciamento, né? Principalmente na região oeste e sudoeste do Paraná. A questão já foi comentado ali em outras questões, agora com o novo decreto 9541 do licenciamento ambiental e nas instruções normativas também de cada atividade, por exemplo, a gente mexe muito com indústria, né? Então, hoje, praticamente em todos os licenciamentos hoje, a atualização dessa nova resolução exige o responsável técnico da área ambiental para RT de cargo e função. Anexar o documento lá no SGA, RT de cargo e função do responsável técnico. Lá no texto está lá, não está especificamente o responsável técnico da área ambiental, acho que isso é algo que precisa ser verificado, né? Mas justamente algo que a gente estava vendo isso, não sendo exigido no licenciamento ambiental. Agora, de alguns anos para cá, começou a ser exigido nas condicionantes, e com essa nova normativa começou foi realmente regulamentado. Isso é um avanço, principalmente para nós, consultores, responsáveis técnicos, que justamente dá segurança para o empreendedor e também aumenta a nossa responsabilidade quanto ao licenciamento, né? É uma questão. Quanto ao cadastro de consultores,
né, o Cadastro Técnico Federal, né, acho que é um ponto acho que muito interessante, que vai de encontro com o que a Tayoná falou em relação ao o que muitos contadores veem com o processo de licenciamento, e a grande maioria dos licenciamentos retornam com erros justamente por esse desconhecimento. Então, não só acho que o Cadastro Técnico Federal, o AIDA, mas também cada estado ter o seu, né, como se fosse o CCL, né, o Cadastro de Laboratórios aqui no Paraná, o credenciamento, isso, e que garanta justamente essa segurança para o órgão ambiental avaliar, que é um técnico ambiental habilitado para isso, quanto para o empreendedor, que é alguém que sabe o que está fazendo, né? Então, isso acho que também fica aí a pergunta, principalmente para a Ivonete, a gente trabalha mais no Paraná aqui, né? E se há alguma questão para ter esse credenciamento de consultores, né? E também sobre a inteligência artificial, né? O que o IAT está buscando melhorar nos processos de licenciamento quanto a essa questão da inteligência artificial, porque a gente sabe que muitos processos, muitas questões são de sensibilidade, é o bom senso, né? É algo muito humano, né? Que é algo que a inteligência artificial não vai conseguir atingir. Como que o IAT está trabalhando relacionado a isso, quanto à inteligência artificial nos processos de licenciamento? Então, primeiro, com relação à inteligência artificial, né, já vou colocar, veja, ela vai ser um procedimento que nós estamos iniciando para ela avaliar o que está sendo protocolado. Porque hoje é o humano que analisa, é a certidão do município, é o registro de imóveis, os próprios estudos. Ela vai comparar com o que o requerente está colocando no cadastro que tem, se batem todos os dados, vai verificar se aquela certidão ela não é falsa. No caso de estudos, vai ver se ele cumpriu, por exemplo, todas as diretrizes, né, que são estabelecidas nas instruções normativas. Aí a inteligência vai olhar, atender os critérios e a gente vai aprimorar isso no segundo momento, para que ele atender os critérios ali dos termos de referência ou não. Isso volta para o requerente antes de ir para o técnico, antes de ser protocolado. Que é esse o problema, né, que a gente vê, né, nas questões dos processos, o atraso nas análises por conta desse vai e volta de processo. E a gente não quer, isso é o que mais atrapalha, e muitas vezes a culpa está atrasando o processo, é o órgão ambiental, e não é. Muitas vezes os próprios consultores, eles não passam isso para o empreendedor. Isso é muito importante, nós temos esse problema. É o consultor que conversa com o IAT, mas ele não passa. E aí o empreendedor, muitas vezes, empreendimentos maiores, vão para deputado, para governador, dizer, está atrasado, o IAT está atrasado, mas a culpa é do consultor. Então, aí eu vou fazer só um link aqui com a questão do consultor. Nós estamos também trabalhando para fazer esse cadastro. É muito importante porque, assim, hoje a gente tem problemas sérios, né, de consultoria. Então, é complicado. Nós aqui, por exemplo, no interior, você de Toledo, você sabe, tem a concorrência e assim, eu acho que nós estamos criando critérios, como nós já tivemos no passado com a auditoria ambiental. Não sei se alguém lembra, mas nós tínhamos obrigatoriedade, a auditoria compulsória, e aí nós tínhamos o cadastro das auditorias. Com isso, nós conseguíamos fazer uma triagem nesse processo e até descadastrar quem eram os consultores que não atendiam os nossos critérios. Mas é importantíssimo isso, para dar segurança para o próprio empreendedor, nessa agilidade do processo de licenciamento. Até a Ivonete comentando isso, acredito que esse cadastro, na visão temporal do IAT, seria primeiro do que a inteligência para a protocolização. Isso? Ou... Os dois são prioritários. A inteligência é para poder agilizar
o processo, o protocolo, tá? Que hoje fica no humano, às vezes demora uma semana, no decreto hoje, no 9541, está lá. Você tem, o IAT tem 2 dias para fazer o requerimento. Mas nós temos que agilizar isso e o requerimento ser automático na hora, não esperar o prazo para fazer o protocolo. Mas o cadastro também, isso é muito importante. O problema também do protocolo, né, Ivonete, que a gente, como técnicos, vê, eu tive na parte da consultoria também, quando eu era funcionária da Sinergia Engenharia, e os protocolos serem direcionados para os setores errados. E agora, como prefeitura, também. Porque a pessoa do protocolo, às vezes, não tem conhecimento. Então, o empreendimento meu de asfalto foi para o florestal, assim. Então, se a gente, como técnico, não ficar ali, para qual setor que foi e tal, porque daí não aparece ali para nós. Então, tem que ficar, né? Então, com essa inteligência, além de análise dos documentos, tentar direcionar para o setor mais correto possível. Eu só vou comentar um pouquinho sobre a questão ali, retornando ao assunto da LAC, né? Hoje, pelo menos, depois Ivonete compartilhe conosco como é que era a situação no processo de licenciamento, né? Então, a indústria fazia a renovação da licença, concedido o prazo de 4 anos, com as respectivas condicionantes, né? Semestralmente, anualmente, mensalmente, enfim, aquela empresa, aquele empreendimento encaminhava, né, os seus relatórios de monitoramento para o órgão ambiental. Só que o órgão ambiental dificilmente, para não dizer quase nunca, naquele período de vigência da licença, ia fazer uma fiscalização surpresa naquele empreendimento. Ia quando tinha alguma denúncia, né? Então, ele criava um certo hábito, olha, o empreendedor obteve aquela licença, ele meio que sabia, só vão vir aqui daqui 4 anos. E a LAC, ela inverte um pouco essa lógica, porque ele obtém a licença e a lei, né, o projeto de lei, ela prevê que seja de modo, uma parte daqueles processos licenciados por LAC, eles sejam fiscalizados a qualquer momento, ou auditados, fiscalizados. Então, qual a sensação que se tende a criar? O empreendedor ganha a licença, ele fica com aquela, olha, eu tenho a licença, eu tenho que estar certinho o tempo todo, porque a qualquer momento pode vir a fiscalização, o meu processo ser sorteado. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, uma visão um pouco diferente, né, do que alguns criticam, né? Porque eu vejo como muito positivo esse aspecto. E em relação à questão de consultorias, imaginava que era só Santa Catarina que tinha esses problemas. É comum, de fato, né, processos que eles ingressam, às vezes até apresentam os documentos necessários, mas os estudos são incompletos, ou até os próprios documentos são incompletos, certidões fora de prazo de validade, e aí se gerava um número muito grande de solicita, né? Aí o consultor já esperava até o último momento para entregar aqueles documentos, né? Já faz um bom tempo, a nossa solicitação, quando emitida, é 120 dias úteis, isso dá quase 6 meses de prazo. Aí o cidadão espera até o último dia para protocolar, e às vezes ainda não protocola tudo, né? E a falha grande é que o empreendedor não sabe o que está acontecendo. Aí a culpa é do IAT, a culpa é do IMA, sempre do órgão ambiental, e o consultor, até que às vezes o empreendedor fica nervoso e vai até o órgão ambiental, o que está acontecendo? Aí ele descobre a verdade, né? Então, assim, eu acho que algumas situações, essa do cadastro de profissionais, porque pelo menos nas regionais é assim, às vezes o empreendedor que não é da região ou não conhece consultoria chega, mas quem que vocês indicam para eu pegar para fazer o processo? Não, nós não podemos indicar. Agora, a partir do momento que tem um cadastro onde ele pode verificar critérios de qualidade, porque tem 10 consultores cadastrados, tem um lá, digamos, não sei se vai ser criado um ranking ou não, mas olha, o cara de 20 processos, ele aprovou todos e teve poucas complementações. Opa, então quer dizer que a tendência é que ele seja bom, né? Então, isso vai viabilizar para o empreendedor fazer uma tomada de decisão, não apenas em relação ao orçamento. E aí que entra a parte boa para a consultoria boa, que ela vai poder cobrar o seu trabalho de modo digno, né, e não ficar concorrendo com consultorias ruins que cobram um pouco para ganhar o cliente. Eu vou deixar você fazer um comentário também. Eu sei que eu estou com negativo já, mas aí,
foram vocês. Mas deixa eu dizer que acho isso um pouco arriscado. Eu me imaginar o seguinte, nós estamos trabalhando com pessoas. Pessoas são difíceis. E aí, a partir do momento que a gente faz assim, você não vai fazer isso, mas alguém pode pagar para ser o primeiro colocado em qualidade. Então, isso é muito sensível, expor quem é bom, quem não é, enfim. Acho que o que a gente tem que fazer é voltar para casa, para a universidade. Eu faço isso sempre que vou para uma palestra e digo, olha, a gente também tem que chamar a responsabilidade para a gente enquanto consultor ambiental. Qual é a qualidade do nosso trabalho? O que está saindo lá? Porque eu sinto na pele isso. Eu participei de algumas bancas de TCC, e um dos estudos de TCC era a avaliação dos estudos de impacto ambiental. Quando a gente olhava assim, meu Deus, nenhum mapa que preste tem nesse estudo. Então, a gente tem que voltar e pensar o que está acontecendo, né? Essa reflexão, mas ranquear talvez seja um pouco arriscado para as consultorias. Isso é realmente humano, assim, então fica muito sensível. Mas, enfim, Ivonete, acho que é um debate para um outro momento bem profundo. Eu queria só fazer uma observação quanto à LAC e todos os procedimentos automáticos. A gente parte do princípio que é de boa-fé, o empreendedor ele tem boa-fé, e eu sempre coloco isso. Como é que você pune aquele que presta informações erradas, falsas, para poder ter, por exemplo, uma LAC ou poder ter uma dispensa, que no nosso caso o sistema todo, ele com base nas informações que são prestadas, está em área de preservação, vai ter supressão, está em área está em unidade de conservação. Então, essas informações é o empreendedor que dá e o sistema leva para uma dispensa ou para uma LAC. Mas eu acho que assim, eu já tenho conversado até com advogados, juristas, porque eu acho que é uma forma, nós temos que fazer uma pressão, a penalidade para quem omite informações ou informações falsas. Nós temos, assim, com vários processos de LAC que foram também, foi por amostragem, e muito problema mesmo. Então, isso eu acho que é uma questão até da penalização, criminalmente, eles têm que ser, sabe, quando tem essa informação. E outra coisa é o consultor e o empreendedor, os dois têm que trabalhar juntos, né? Mas eu acho que esse da LAC é uma questão que tem que ser, eu acho que, não é só da LAC, mas das informações que são prestadas no processo. O palestrante anterior na palestra anterior estava dizendo, mexe no bolso, mexe no bolso, mexe no bolso que dá certo. Por favor. Boa tarde, eu sou Evandra, eu sou consultora ambiental, eu atendo em Realeza, e eu tenho uma pergunta para a Ivonete, de novo. Em relação à declaração do IFAM nas atividades de autorização ambiental para movimentação de solo. Desde que entrou em vigor o decreto, eles estão em greve, e com isso faz com que os pedidos de autorização ambiental fiquem parados, né? Eu queria saber de que forma o IAT pode se posicionar para que haja celeridade nesse processo. Veja, sempre que você vai mexer no solo, você vai ter uma movimentação de solo, trabalho no solo, precisa do IFAM. Então, e a gente sabe que é um problema, hoje estão em greve, mas acho que parece que já voltaram, mas atrasou todos os processos, né? Então, nós, no próprio decreto, todos os intervenientes, nós colocamos que eles têm 30 dias para, desde o protocolo no órgão, seja no IFAM, seja FUNAI, qualquer um dos órgãos, tem 30 dias para dar resposta ao empreendedor ou ao órgão ambiental. Passado esse prazo, o licenciamento ele continua normal. Tá? Então, isso é uma questão. Até depois vai sair a licença, mas nós temos isso na lei, na própria lei e no decreto. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Alguém levantou a mão também? Não? Foi lá, pronto. Oi, boa tarde, eu me chamo Túlio, sou consultor de Maringá. Gostaria de agradecer aos palestrantes por partilharem o conhecimento, foi de grande valia. E a minha pergunta seria
algo que o Guilherme perguntou, mas eu acredito que não tenha ficado claro, pelo menos para mim, em relação à apresentação da documentação em relação à RT de cargo e função que o IAT tem exigido agora frente aos licenciamentos. E, além disso, pontuando, gostaria de deixar o meu comentário em relação a a APL 2159, que saiu em relação principalmente essa parte das licenças que são emitidas de forma automática. Acredito que a parte da fiscalização é algo essencial para saber se, de fato, o empreendimento está ali, está cumprindo com o que precisa, ou se precisa ter alguma adequação, apesar de vir as complementações, mas, do meu ponto de vista, o licenciamento, essas licenças automáticas, elas acabam tendo ainda que ter uma forma de avaliar melhor, seja considerando o próprio zoneamento, a inteligência, considerar o zoneamento, considerar outros fatores que, de fato, conduzam para que essa licença saia de forma automática e atendendo o que, de fato, precisa. Porque, senão, às vezes, vai acabar gerando, futuramente, um retrabalho maior. E aí, volto a perguntar para a Ivonete a questão da RT de cargo e função. E muito obrigado por partilharem o conhecimento de hoje. Deixa eu ver se entendi a tua dúvida. Hoje é obrigatório, no processo de licenciamento, ter a RT do profissional. Tá? A gente não define lá qual profissional, mas tem que ter uma RT, isso de acordo com o que determina a CREA, CRQ, precisa da RT. Tá? Então, não sei se é isso, não sei qual que seria a tua dúvida. Seria em relação à RT de cargo e função, considerando pequenas e médias empresas, porque a gente entende que grandes empresas, grandes indústrias, têm uma pessoa responsável por fazer toda essa gestão, mas considerando pequenas empresas que estão começando, que às vezes não tem de fato uma quantidade de colaboradores ou funcionários que... Eu não sei se eu consegui ser claro em relação à minha dúvida. Agora entendi. Os pequenos empreendimentos, né? Porque a gente tem, por exemplo, até para uma dispensa, uma LAC, você precisaria ter uma RT. Nós estamos sendo questionados com essa questão para ver como é que nós vamos trabalhar com um empreendimento que ele é dispensado de licenciamento ou vai ser uma LAC, tá? Mas a LAC também precisa ter um responsável técnico. Mas, principalmente na dispensa. Os outros licenciamentos, como você precisa de alguns estudos, algumas questões mais técnicas, há necessidade da RT. A questão seria com relação ao que é dispensado de licenciamento mesmo. Tá? Não sei se deu para entender. Complementando essa parte da RT de função, o IAT sim no SGA começou agora a exigir isso, mas isso já é de uma legislação de 2022, que exige, sim, empreendimentos de poluidores que têm o CTFA, precisam de uma RT de cargo em função. Não necessariamente essa pessoa tem que estar contratada pela empresa. Pode ser, sim, a consultoria, desde que tenha o contrato de prestação de serviço e você não precisa ser exclusivo cargo e função da empresa, né? Então, a gente pode, sim, colocar esse documento com um contrato de prestação de serviço de uma consultoria ambiental. Acho que também ajudou a esclarecer. Pessoal, infelizmente, a gente não pode mais fazer nenhuma pergunta, uma pena. Acho que os palestrantes estão disponíveis aí nos e-mails, os contatos. Depois vocês mandam um e-mailzinho aí e tiram as dúvidas. Quero agradecer vocês, foi maravilhosa a apresentação. Infelizmente, eu tive que cortá-los, mas vocês me entenderam aí, eu ainda dei crédito. Fui boazinha. Foi ótimo, muito obrigada. A gente agora vai para 15 minutinhos de lanche, depois um coffee break, depois a gente volta, tem uma outra palestra e volta às 15h50.